Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. O meu nome é Andressa Costa e hoje nós falaremos a respeito de guarda compartilhada de pets. É possível? Após a vinheta. Então, pessoal, ultimamente nós estamos analisando que esse tema relacionado à custódia, tutela, guarda de pets vem sendo muito discutido pelos tribunais e alguns tribunais já estão determinando no sentido de que há realmente a necessidade de se estabelecer a questão da guarda dos animais. Por quê? Os animais, pelo Código Civil, eram considerados como objetos. Então, nos dias atuais, nós conseguimos identificar que os animais têm uma grande importância no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso, muitos tribunais já decidiram por tomar uma decisão em relação aos seres semoventes. Por que seres semoventes? Porque são os seres que se movem e seres que sentem, então são seres também sencientes. Os animais, eles nos dão muito carinho, muito amor, muito afeto e diante do término de uma relação conjugal é preciso, é importante determinar como é que fica a questão em relação a ele no término desse vínculo conjugal. Existe essa questão da guarda compartilhada, existe a questão da guarda unilateral. A bem da verdade, não podemos tratar sobre guarda, mas sim sobre custódia, né, pessoal? A respeito dessa situação, é relevante sim e já está sendo discutido, inclusive, projetos na Câmara de Constituição e Justiça, com o objetivo de encaminhar ao Senado uma lei que trata sobre a preservação dos animais. Então, o artigo 225, no inciso 7º, já diz assim: proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, se a gente parar para analisar, os animais numa relação conjugal, eles contribuem com uma forma de reciprocidade em relação a afeto e carinho. Por isso, entendendo que o estreitamento da relação entre o núcleo familiar e o animal é de grande importância nessa evolução da família, porque família diz muito respeito a afeto. Os tribunais estão analisando a situação de um ex-casal e estão determinando a quem vai ser atribuída a responsabilidade desse animal num término ou numa dissolução conjugal. Por isso, existe nos dias de hoje essa possibilidade de determinar que um dos cônjuges fique com a guarda unilateral, dependendo da espécie do animal, uma vez que, por exemplo, felinos têm grande dificuldade de se moldar em ambientes diferentes, então a guarda unilateral é a que vem sendo atribuída nessa situação, a custódia de forma unilateral, cabendo ao outro tutor a responsabilidade no compartilhamento de obrigações em relação ao financeiro, por exemplo, comprando rações, dando vacinas. Ali tudo isso vai ser discutido em sede jurisdicional. E existe também essa possibilidade da custódia ou da tutoria de forma compartilhada, onde ambos os tutores compartilhar a responsabilidade por um internamento, por exemplo, cujo custo é alto, né? Então, é possível sim e já está sendo aplicado nos dias de hoje no Brasil. É importante também verificar que numa relação conjugal, quando você inicia esse relacionamento, é possível que você faça um contrato determinando situações que já estão acontecendo durante a relação e que podem acontecer também ali em decorrência dessa convivência.
Por isso, é totalmente pertinente que você realize um contrato determinando através de cláusulas que na aquisição de um animal de estimação a guarda será, ou a tutoria, a custódia será de forma compartilhada ou unilateral, a depender daquilo que o casal convencionar, para que isso não se torne uma briga incansável jurídica, e deve ser pensada e repensada e estabelecida, porque os animais, como seres sencientes, eles sofrem, eles passam também privações, porque você na sua casa, você pode analisar que o seu animal ou os seus animais, eles amam o núcleo familiar, mas sempre existe um dos tutores para qual ele enxerga como o humano dele, né? Então, já pensou chegar ao fim de uma relação conjugal e esse animal ficar ali abandonado, ou com um dos tutores que não tenha tempo para cuidar ou para dedicar ali a alimentação, cuidar da saúde dele, zelar por ele? Então, totalmente pertinente nos dias de hoje, e os tribunais já estão decidindo em relação a isso. Importante, né, gente? Nós sabemos que os animais têm uma grande importância no nosso dia a dia, seja por questões amorosas, de afeto, seja por questões psicológicas, porque muitas pessoas relatam que conseguiram deixar ou sair da depressão em virtude do contato afetivo ali com o animal, porque o bicho realmente é um amigo e um amigo querido, seja para um tratamento de saúde, né? Então, essa situação em relação aos animais é importante. Não existe ainda uma lei sancionada em relação a isso, mas assim que for publicada, nós falaremos mais um pouco a respeito. Até aqui nós finalizamos o nosso tema jurídico e seguiremos para a nossa leitura bíblica do dia. E a nossa leitura bíblica do dia se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, que fala o seguinte: E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. O texto presente fala sobre José. José era o filho de Jacó. Jacó amava José porque era o filho da velhice dele. E José era um homem que Deus abençoou pelo coração, por quem ele era. José passou por muitos processos e os processos o levaram para vivenciar o propósito. Veja que, por ser odiado pelos irmãos, invejado pelos irmãos, José foi jogado num poço. Lá permaneceu com medo, ficou com receio de ser engolido por um animal, prejudicado pela chuva talvez. No entanto, Deus o tirou do poço. Assim como José foi tirado do poço, Deus tirará você do poço também. Existiu a segunda fase de José, onde José foi vendido como escravo. Potifar, vendo a necessidade dos egípcios em comprarem escravos, Potifar comprou José, porque José sabia ler, sabia escrever. E José, na casa de Potifar, mesmo sendo escravo, mostrou o valor que tinha, e tudo que ele fazia prosperava, era belo. Porém, não durou tanto tempo. Logo foi perseguido, logo levantaram falso contra ele e ele foi parar numa prisão. Às vezes você está assim, você pensa que o processo está finalizando, você pensa que agora sim vai andar, e no fim, espiritualmente falando, você acaba numa prisão. Lá na prisão, José padeceu fome, José teve cerceada a sua liberdade, e José sentiu medo, com certeza se rendeu ao Senhor
e clamou para que o Todo-Poderoso ali o acompanhasse. Eu quero que você saiba que independente do local aonde você estiver, o Senhor está cuidando de você. Seja no poço, seja na prisão, o Senhor acompanha você. E todos os sonhos que Ele tem para você vão acontecer. Por quê? Depois da prisão, José foi parar num palácio. Ele dormiu escravo e acordou governador, porque os sonhos que Deus dava a ele revelava grandes coisas e coisas que realmente iriam acontecer. E o rei do Egito tornou José governador. E depois de algum tempo, os irmãos de José e o seu pai Jacó tiveram um encontro com ele. Então, o processo que José teve serviu para que ele cumprisse o propósito dele. O sofrimento aconteceu, a dor aconteceu, a perda afetiva em relação ao seu núcleo familiar aconteceu, porém o propósito era bem maior. Assim é na nossa vida. Por muitas vezes passamos por situações humilhantes, situações difíceis, as pessoas se levantam contra você, porém maior é aquele que te fez a promessa. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se você se encontra nessa situação, num ambiente de prisão pelos seus olhos, às vezes o trabalho que você não consegue alavancar, às vezes a família te aprisiona porque você não consegue dar a volta por cima, restaurar, restituir, porém a palavra é que você tenha fé, coragem e ousadia para vencer, porque o Senhor não estabeleceu e nem nos deu o espírito de temor. Não tenha medo, tenha fé, continue lutando, continue orando pelos seus. A gente sabe que os dias são difíceis, mas quando Jesus está conosco, nós conseguimos acalmar o nosso coração e vivenciar o extraordinário de Deus. Por isso, fica firme, seja sempre positivo em relação aos seus pensamentos, porque maior é aquele que te fez a promessa. Por isso, aonde você estiver e se puder, curva sua cabeça comigo e oremos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Paizinho, nós nos colocamos, nós sentimos medo, nós, Senhor, não sabemos muitas vezes o que é melhor para nós, mas o Senhor tem o controle de tudo, Jesus. Por isso, nós colocamos o nosso trabalho nas Tuas mãos, nós colocamos, Senhor, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão no nosso núcleo familiar, nós colocamos todas as coisas nas Tuas mãos, Senhor. Jesus, essa pessoa, o seu filhinho que se encontra enfermo, Senhor, nós nos colocamos nas Suas mãos. Senhor, cura, restabelece a saúde, dá a Jesus o provimento no lar. Paizinho, restitui lares que se encontram aquebrantados. Senhor, nós sabemos que nós não podemos nada, mas contigo nós somos mais que vencedores. Entra, Senhor, nessa situação que o teu filho encontra como impossível e vira a chave, Senhor, porque nós sabemos que o possível nós fazemos, mas o impossível é para ti. Obrigada, Jesus, por essa semana que passou, pelas situações abençoadas que vivenciamos e pelas notícias maravilhosas que ainda virão. Sabemos, Deus, que muitos se levantam contra nós, porém maior é aquele que está conosco. Sabemos que o Senhor nunca dorme e sempre contempla os nossos pensamentos e o nosso caminhar. Seja conosco, Senhor, no deitar, no levantar, no falar, Jesus. Que o Espírito Santo direcione cada palavra que saia da nossa boca e que tudo coopere para o nosso bem, porque nós estamos debaixo da sua potente mão, Jesus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por permanecer conosco no vídeo até o fim. Vai dar tudo certo. Deus é conosco. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta, compartilha. E quero falar com vocês a respeito do que nós tratamos no vídeo anterior, no dia
12 de dezembro, vai cair numa quinta-feira, às 20 horas da noite. Eu quero fazer um convite a você, que é de Araucária. Me procure lá no Instagram, Andressa Costa Advogada. Fale comigo, nós temos vagas para você participar de um evento que acontecerá de forma totalmente gratuita. Tomaremos um café e falaremos sobre a virada de chave na vida que acontecerá. A virada de chave da prosperidade. Tudo de melhor Jesus guarda para você. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e no Instagram nos chame para conversar, porque vai ser um evento maravilhoso, totalmente gratuito. Dia 12 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas da noite, você estará aqui conosco para tomar um café e falar sobre algo tão importante. A virada virá e acontecerá. Até segunda-feira, no Advocacia com Café.